Bom dia com muita alegria! Receba com carinho mais uma mensagem do Momento Maná do Céu com Raniele Oliveira. Nosso tema de hoje é Getsêmani, o início da dor. A partir de hoje, iremos iniciar uma série chamada O Evangelho da Cruz. 7 dias corridos iremos falar sobre a crucificação, prisão, tudo o que aconteceu sobre a morte de Jesus em riqueza de detalhes. E eu te convido para estar conosco nessa grande aventura, para entender o grande amor de Deus por nós. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 44. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Olha só que interessante. A morte de Jesus já havia sido prevista pelos profetas Jeremias, Isaías, por Davi. Era previsto que ele passaria por essa grande tribulação na sua vida, para cumprimento de um propósito. E foi exatamente isso que ele fez. Ele se despiu de sua glória, resolveu deixar o seu reino, vir à terra assumindo a forma de homem para morrer em meu e no seu lugar. Mesmo tendo tudo à sua disposição, ele não veio nessa terra para ser glorificado. Ele veio aqui para cumprir o seu propósito. E ele tinha clareza da sua missão. E o mais interessante é que ele não foi obrigado a estar aqui. Ele veio por amor. Ele decidiu, mesmo tendo reino, mesmo não precisando passar pela morte mais dolorosa, que é a morte de cruz, ainda assim lhe faltava uma coisa. Ele queria que você tivesse a alegria da salvação. Mesmo tendo o reino todo à sua disposição, faltava uma coisa: a alegria da salvação na sua vida. Sabe por quê? Você já estava condenado. O pecado havia nos separado de Deus. Então ele decide pagar o preço, que nós seríamos incapazes de pagar. Ele decide então morrer em nosso lugar. Como ovelha muda, vai ao matadouro para cumprimento de um propósito. Quando nós entendemos a grandeza do amor de Deus, descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando essa realidade é uma verdade, em revelação no nosso coração, nós entendemos o quanto somos amados por Deus. E é por isso que iniciamos hoje essa sequência de estudo sobre o Evangelho da Cruz, desde a prisão até o alto do Calvário. E olha só que interessante, quando a palavra do Senhor diz que ele estava em agonia e ele orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Existem estudos que dizem que quando alguém está passando por uma pressão emocional muito forte, os seus poros ficam abertos
E isso faz com que o sangue ultrapasse a pele. E olha só, vasos dilatados saem sangue por eles. Então pode ser sim que ocorra um suor sangrento. Foi o que aconteceu com Jesus, quando ele estava em agonia. Ele estava angustiado. E aquela pressão foi tão grande que os seus poros dilataram e com o suor começou a sair também sangue. Você consegue imaginar a dor que ele estava sentindo? A pior tortura de alguém é a psicológica. E naquele momento Jesus estava sob pressão, porque ele sabia o que ia acontecer. Ou você acha que ele não imaginava o que ele estaria se submetendo? Ele sabia exatamente, passo a passo, do que ia acontecer. Imagine alguém que sabia o que ia acontecer horas seguintes ali com a sua vida, com o seu corpo. Imagine você no lugar de Jesus, sabendo que em poucas horas teria sua vida ceifada de uma maneira cruel, dolorosa. Certamente a mente humana entraria em colapso, porque é doloroso. A tortura psicológica, ela castiga. E olha só, nesse momento de agonia que Jesus orava, revelou o estado da tortura psicológica que ele estava inserido. Em meio à agonia, Jesus ora para o Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lá em Mateus 26:39, ele disse isso. Só que versículos seguintes, Deus é maravilhoso. Mesmo naquele sofrimento, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas eu imagino que Deus mostrou para ele, naquele instante, o que aconteceria se ele cumprisse o seu propósito. Ele deve ter visto uma grande multidão de salvos, de herdeiros, de filhos que Deus ganharia. Então, olha só o que Jesus diz. Ele repete no versículo 42. Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. A morte de Cristo, ela nos ensina muita coisa. Ensina que os nossos sofrimentos breves e momentâneos, eles têm um propósito. Você consegue enxergar a dimensão do propósito de Deus sobre a sua vida? Talvez você só esteja contemplando os problemas. Às vezes está passando por uma situação tão difícil que você diz: Senhor, eu não vou suportar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus disse isso. Mas quando ele compreendeu que o propósito era infinitamente maior e melhor, ele simplesmente diz: Pai, já que eu vou ter que passar por isso, que seja feita a tua vontade. Sabe, o Senhor espera que você, independente das circunstâncias, declare isso. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por esse problema. Às vezes a minha fé e o meu coração fica tão angustiado que eu sinto como Jesus, aquela dor, aquela agonia, aquele desespero de alma. Mas eu quero te dizer que nada, absolutamente nada do que você está passando se compara ao sofrimento, a tudo que Jesus passou na cruz do Calvário. Ele não precisava de nada daquilo, mas ele escolheu passar por amor a você. Ele te ama. Ele tem uma nova história para a sua vida. Como é importante entendermos a grandeza desse amor. Eu te convido nesse momento a imaginar, a sentir o que Jesus sentiu, imaginando o que aconteceria. Quando ele estava no Getsêmani, Pedro, agoniado, querendo arrancar a orelha de soldado, e ele diz: Pedro, calma,
Você acha que se eu quisesse, eu não poderia pedir ao meu Pai que enviasse mais de 12 legiões de anjos para vir aqui me proteger? Ele poderia fazer aquilo, mas ele sabia qual era o seu propósito. E o propósito dele foi cumprido. Você, através do sacrifício da cruz, pode contemplar e receber o melhor do Senhor. Isso é motivo de alegria, de gratidão ao Senhor. Então, a partir de hoje, comece a enxergar o sacrifício da cruz por uma outra ótica, por uma outra visão. Ele fez por amor. Então, que você possa compreender que nada do que você está passando agora se compara com o que ele passou em detrimento da sua vida. Você é amado. E essa situação que você está passando, se você disser, Pai, eu não estou entendendo, mas que seja feita a tua vontade, eu tenho convicção que Deus vai fazer exatamente o que fez com Jesus. Vai enviar um anjo para que possa te fortalecer. Porque tem situações que não estamos isentos de passar. Tem problemas que vamos ter que passar sim, para o nosso crescimento. Às vezes você diz, mas está doendo demais. E você acha que Jesus não sentiu dor? Mas eu estou agoniado, eu estou angustiado. O que você acha que ele sentiu lá no Monte das Oliveiras, sabendo que em poucas horas seria entregue para a morte, uma morte de cruz, a pior morte daquela época. Sendo inocente, ele se fez maldição. Tudo isso sabe por quê? Para te libertar das garras do diabo, da opressão maligna, de principados e potestades. Ele te tirou de um lugar de condenação, de morte, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Por causa de Jesus, hoje você é co-herdeiro com ele, para um dia se assentar à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é motivo suficiente para se alegrar. Se alegre no Senhor. Feche os seus olhos, quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra. Visita esse homem e essa mulher onde eles estiverem. Que a sua glória e a sua paz, que excede todo o entendimento, possa penetrar em cada coração, trazendo revelação e entendimento acerca dessa palavra. Deus, eu profetizo, Pai, uma revelação no espírito de cada um, sobre cada palavra liberada. Eu declaro, Pai Santo, que a partir de hoje, eles terão um novo entendimento do Evangelho da cruz, do seu poder e do seu amor por cada um deles. Traga, Senhor, alegria. Se nesse dia eles estiverem passando por alguma tribulação, por algum problema, eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor dará ordens, Pai, aos seus anjos, para que os fortaleça, para que renove a fé, traga alívio ao coração, que eles possam compreender que os seus planos são infinitamente melhores e maiores. Que Deus te abençoe e que Ele faça resplandecer sobre a sua vida sua gloriosa luz. Fique na paz, em nome de Jesus. Aguardo você amanhã na nossa sequência de estudos devocionais sobre o Evangelho da Cruz. Que Deus te abençoe.